Boa noite a todos. Vamos trazer para a nossa análise uns pontos do Livro dos Espíritos em que Kardec pergunta na questão 853. Certas pessoas escapam a um perigo mortal para cair em outro. Parecem que não podem escapar à morte. Não há nisso fatalidade? Fatal no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte. Chegando este momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Na questão seguinte, assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se a nossa hora não chegou? Não morrerás. E tens disso milhares de exemplos. Mas quando chegar a tua hora de partir, nada te livrará. Deus sabe com antecedência qual gênero de morte pelo qual partirás daqui, e frequentemente teu espírito também o sabe. Pois isso lhe foi revelado quando fez a escolha desta ou daquela existência. E na questão 854. Da infalibilidade da hora da morte, segue-se que as precauções que se tomam para evitá-la são inúteis? Não, porque as precauções que tomais vos são sugeridas com o fim de evitar uma morte que vos ameaça. São um dos meios para que ela não se verifique. Então nós depreendemos de tudo isso, que todos temos uma programação de vida que inclui o tempo aproximado que teremos para o desempenho das nossas tarefas, desde que por irresponsabilidades não antecipemos esse tempo. Para clarear, então, vamos ver uma situação no livro Ação e Reação de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier. Chama-se Resgate Interrompido. Acompanhando o assistente, narra André Luiz, passamos a cooperar na reharmonização de pequena família domiciliada em subúrbio de populosa capital. E o Deu, o chefe da casa, homem que mal atingira a madureza física, pouco além dos 35 anos de idade, encontrara em Marcela a esposa abnegada e mãe de seus 3 filhinhos, Roberto, Sônia e Márcia. Entretanto, seduzido pelos encantos da jovem Mara, moça leviana e inconsequente, tudo fazia para que a esposa o abandonasse. Marcela, porém, educada na escola do dever, dedicava-se ao lar e tudo fazia para não deixar perceber a própria dor. Pelos gestos rudes e pela deplorável conduta em casa, não desconhecia a modificação do pai de seus filhos, e recebendo cartas insultuosas da rival que lhe disputava o companheiro, sabia chorar em silêncio, confiando-as ao fogo para que não caíssem sob o olhar do esposo. Doía-nos cada noite vê-la em prece ao lado das criancinhas. Roberto, primogênito, com 9 anos de idade, acariciava-lhe a cabeça, adivinhando-lhe os soluços imobilizados na garganta. E as 2 pequeninas, na inconsciência infantil, repetiam maquinalmente as orações ditadas pela nobre senhora, oferecendo-as a Jesus em favor do papai. Em atormentada vigília até alta noite, agoniava-se-lhe o espírito, observando Ildeu, Estroina, alcançando o lar, tresandando a licores alcoólicos e exibindo sinais de aventuras inconfessáveis. Se erguia a voz, lembrando alguma necessidade dos meninos, retorquia ele irritado. Vida infame! Sempre você a recriminar-me e aborrecer-me.
a perseguir-me com censuras e petitórios. Se quiser dinheiro, trabalhe. Se eu soubesse que o casamento seria isso, teria preferido estourar os miolos a assinar um contrato que me escraviza a existência inteira. E gritando intemperante, mostrava-nos a tela de suas recordações em que Mara, a jovem sedutora, lhe surgia à mente como sendo a mulher ideal. Então André Luiz está narrando que eles, os espíritos que estavam ali para auxiliar, percebiam na tela das recordações de Ildeu, né, percebiam ali a lembrança da jovem Mara. Cortejava com a esmaecida figura da esposa, que as dificuldades acabrunhavam, e governado pela imagem da outra, entregava-se a chocantes excitações, ansiando fugir do lar. Marcela, em pranto, suplicava-lhe tolerância e serenidade, acentuando que não desdenhava o serviço. Despendia tempo de que dispunha na cooperação mal remunerada em favor de lavanderia modesta. Contudo, os afazeres domésticos não lhe permitiam fazer mais. Hipócrita, berrava o marido que a cólera transformava. E eu? Que pretende você de mim? Por acaso fazer mais? Sou um homem dependurado em lojas e armazéns. Devo a todos, por sua causa, simplesmente em razão do seu desperdício. Não sei até quando poderei aturá-la. Não será mais aconselhável regresse você à terra que teve a infelicidade de vê-la nascer? Seus pais estão vivos. A pobre criatura em lágrimas emudecia, mas sendo a voz dele estentórica, quase sempre o pequeno Roberto acordava e acorria em socorro da mãezinha, enlaçando-a estremunhado. Ildeu avançava sobre o miúdo interventor, a sopapos, clamando com insofreável revolta: saia daqui, saia daqui! E qual se o Petis não lhe fora filho, mas adversário confesso, acrescentava cerrando os punhos: tenho gana de matá-lo, matá-lo. Todas as noites esta mesma pantomima, bandido, palhaço. E o menino, agarrado ao colo materno, sofria pancadas, até recolher-se de novo ao leito em pranto convulsivo. Entretanto, se as filhinhas choramingassem, eis que o genitor se desfazia em ternura, ainda mesmo quando plenamente embriagado, proferindo bondoso: minhas filhas, minhas pobres filhas, que será de vocês no futuro? É por vocês que ainda me encontro aqui, tolerando a cruz desta casa. E não raro ele próprio ia reacomodá-las no berço. Silas e nós entrávamos em ação a benefício de Marcela e dos filhinhos. Do atormentado lar, ameaçado de completa destruição, demandávamos outros setores de serviço sem que o assistente encontrasse oportunidade de administrar-nos esclarecimentos mais amplos. Todavia, quase que diariamente à noite, ali aplicávamos alguns minutos em tarefas que nos falavam aos refolhos do coração. Contudo, apesar de nosso esforço, o chefe da família mostrava-se cada dia mais indiferente e distante. Enfadado e irritadiço, não concedia à esposa nem mesmo a gentileza de leve saudação. Fascinado pela outra, passara a odiá-la. Pretendia desobrigar-se do compromisso assumido e trilhar nova senda. No entanto, como atender ao problema do amor às pequeninas? Sinceramente, pensava de si para consigo. Não amava Roberto, o filho,
cujo olhar o acusava sem palavras, lançando-lhe em rosto censurável procedimento. Mas adorava Sônia e Márcia com desvelada ternura. Como ausentar-se delas no desquite provável? De certo, a companheira teria assegurados perante a lei os direitos de mãe. Senhora de nobre conduta, Marcela contaria com o favor da justiça. Refletia. Ainda assim, não renunciava ao carinho de Mara, cuja dominação lhe empolgava o sentimento enfermiço. Fosse onde fosse, registrava-lhe a influência sutil, a desfibrar-lhe o caráter e a dobrar-lhe a cerviz de homem que até encontrá-la fora honrado e feliz. Por vezes tentava subtrair-se ao jugo, mas debalde. Então, se ele tentava algumas vezes fugir desse jugo, é porque ele percebia, que ele estava dentro de um processo de total entrega, subjugado pela moça. Continuando. Marcela apresentava o semblante da disciplina que lhe competia observar e da obrigação que lhe cabia cumprir. Quando Mara, de olhos em fogo, lhe acenava a liberdade e ao prazer. Foi assim que lhe nasceu no cérebro doentio uma ideia sinistra: assassinar a esposa, escondendo o próprio crime para que a morte dela, aos olhos do mundo, passasse como sendo autêntico suicídio. Para isso, alteraria o roteiro doméstico, procuraria abolir o regime de incompreensão sistemática, daria tréguas à irritação que o senhoreava e fingiria ternura para ganhar confiança. E depois de alguns dias, quando Marcela dormisse, despreocupada, desfechar-lhe-ia uma bala no coração, despistando a própria polícia. Acompanhamos-lhe a evolução do tresloucado plano, porquanto é sempre fácil penetrar o domínio das formas pensamentos vagarosamente construídas pelas criaturas que as edificam, apaixonadas e persistentes em torno dos próprios passos. Isso nós sabemos, que quando nós temos ali pensamentos insistentes, eles passam a criar vida, a se refletirem, e por isso que facilmente se percebe os planos, porque tudo fica ali muito claro diante das formas, pensamentos que se materializam em torno de nós mesmos. Na aparente calmaria que sustentava, Ildeu, embora sorrisse, exteriorizava ao nosso olhar o inconfessável projeto, armando mentalmente o quadro criminoso, detalhe por detalhe. Para defender Marcela, porém, cuja existência era amparada pela mansão que representávamos, o assistente reforçou na casa o serviço de vigilância. Então, todos os cuidados foram tomados para que aquele plano não avançasse. 2 companheiros nossos, zelosos e abnegados, alternativamente ali passaram a velar dia e noite, de modo a entravar o pavoroso delito. Achávamo-nos certa feita em atividade assistencial ao pé de alguns doentes, quando o irmão em serviço veio até nós comunicando inquieto a precipitação dos acontecimentos. De alma aturdida pela influência de homicidas, porque nós sabemos que os pensamentos felizes, pensamentos equilibrados, pensamentos nobres atraem pensamentos semelhantes, presenças de condições, ao mesmo tempo que esses pensamentos infelizes, destrutivos,
cruéis atraem presenças inferiores. Aqui no caso, ele estava planejando um assassinato, portanto, ele atraiu presença que causava uma influência em seus pensamentos de homicidas desencarnados, que lhe haviam percebido os pensamentos expressos. Intentaria e o deu aniquilar a companheira naquela mesma noite. Silas não vacilou. Demandamos de imediato a casa singela em que se reunia a equipe doméstica atormentada. Dispondo de extensa autoridade de que se achava investido, o nosso orientador, empregando o concurso de entidades amigas em rotina de trabalho nas vizinhanças, inicialmente baniu os alcoólatras e delinquentes desencarnados que ali se acolhiam. Apesar da providência, o plano infernal na cabeça do nosso pobre amigo evidenciava-se integralmente maduro, porque mesmo sem influências era um desejo dele. Portanto, a intenção, o plano continuava, mesmo tendo sido afastadas essas influências, ele continuava com o seu plano. Porque partiu dele. É sempre assim. Tem que partir de nós. Nenhum espírito consegue nos influenciar num determinado ato destrutivo sem que nós não tenhamos acalentado e desejado agir daquela forma. E continuando. A madrugada ia alta, com o coração precípite, relanceando o olhar medroso pelas paredes nuas do gabinete em que examinava o pente de uma pistola, qual se nos adivinhasse a presença, o chefe da família revelava-se disposto à consumação do ato execrável. Revestindo-lhe todo o cérebro, surgia a cena do assassínio, calculadamente prevista, movimentando-se em surpreendente sucessão de imagens. Oh, se as criaturas encarnadas, relata André Luiz, tivessem consciência de como se lhes exteriorizam as ideias, certamente saberiam guardar-se contra o império do crime. O irrefletido pai pensava demandar o aposento dos filhos para trancá-los à chave, de maneira a evitar-lhes o testemunho, quando Silas, de improviso, avançou para o leito das meninas e, utilizando os recursos magnéticos de que dispunha, chamou a pequena Márcia em corpo espiritual à rápida contemplação dos pensamentos paternos. Ou seja, o que aconteceu? Antes que ele fechasse a porta do quarto das crianças, porque aí provavelmente acabaria acontecendo até ali aquele assassinato, né? O Silas, que era o orientador que estava coordenando todo esse trabalho de auxílio em relação a esta família, ele fez com que a pequena Márcia, que estava adormecida, portanto com a alma desprendida do seu corpo físico, e em espírito, ela é levada a contemplar a cena, a contemplar o que estava acontecendo. Então, vamos ver o que acontece. Ela percebeu os pensamentos paternos. Então, em espírito, com a lucidez que o fato de estarmos fora do corpo físico, tudo se clareou para ela e ela percebeu então claramente a intenção do pai. A criança, em comunhão com um quadro terrível, experimentou tremendo choque e retomou de pronto ao veículo físico, bradando desvairada como quem se furtasse ao domínio de asfixiante pesadelo. Então ela retorna rapidamente ao corpo, assustada, apavorada com o quadro que ela tinha visto,
retorna ao corpo e grita: papai, paizinho, não mate, não mate. E o Deu, a esse tempo, já se encontrava à porta, sustendo a arma na destra e tentando manobrar a fechadura com a mão livre. Os gritos da menina ecoaram em toda a casa, provocando alarido. Marcela, num átimo, pôs-se de pé, surpreendendo o marido ao pé da filha, e junto deles o revólver augurando maus presságios. A mulher bondosa, incapaz de suspeitar das intenções dele, recolheu cautelosamente a arma e, crendo que o esposo pretendera suicidar-se, implorou em pranto: ó Ildeu, não te mates. Jesus é testemunha de que tenho cumprido retamente todos os meus deveres. Não quero o remorso de haver cooperado para semelhante desatino que te lançaria entre os réprobos das leis de Deus. Procede como quiseres, mas não te despenhes no suicídio. Se é de tua vontade, monta nova casa em que vivas com a mulher que te faça feliz. Consagrarei minha existência aos nossos filhos, trabalharei conquistando o pão de nossa casa com o suor do meu rosto. Entretanto, suplico, não te mates. A generosa atitude daquela mulher sensibilizava-nos até as lágrimas. Então vamos parar no momento, porque chegamos no ponto principal, trazido para a noite de hoje, que foi a proteção que Marcela recebeu, porque não estava sujeita a desencarnar nessas circunstâncias. Dando então, clareando as questões que nós vimos anteriormente no Livro dos Espíritos. Há outros pontos muito importantes a serem analisados no próximo encontro, né? Nós podemos analisar ali a razão da repulsa pelo filho, o extremado amor pelas meninas. Mas vamos agora então, nos preparando para a nossa prece, rogando a Deus que nos auxilie, nos fortaleça, para que tenhamos forças para cumprirmos com os nossos deveres, seguindo o nosso caminho com confiança, para que o fardo não seja tão pesado, para que o fardo seja leve, como nos ensina Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Tenhamos uma noite de paz. Boa noite, pessoal. Vocês estão bem? Vamos nos preparar para o estudo fazendo a prece. Essa semana vamos rogar a Deus e a Jesus que permitam que os nossos benfeitores, amigos, nos amparem e conduzam as nossas vibrações sinceras em forma de fluidos salutares a todos os enfermos e os seus cuidadores, para que possam ter o seu sofrimento amenizado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores.
e não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos continuar o nosso livro, Renovando Atitudes. Hoje nós vamos ler o capítulo 6, Teu Lugar na Vida. O Espírito, através da mediunidade de Francisco do Espírito Santo, vai nos dar algumas orientações a respeito do capítulo 7 do Evangelho. Ele vai usar o item 5. Quando fordes convidados para bodas, não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: dai vosso lugar a este. Todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Querendo ilustrar suas prédicas, como sempre, de modo claro e compreensível, Jesus de Nazaré considerava, certa ocasião, como os convidados de uma festividade se comportavam precipitadamente na ânsia de tomar os lugares principais da mesa, com isso desrespeitando os princípios básicos do bom senso e da educação. Qual o teu lugar à mesa? Qual a tua posição no universo de ti mesmo? Essa a grande proposta feita pelo Mestre nesta parábola. Será que o lugar que ocupas hoje é teu mesmo? Ou influências externas te levam a direções antagônicas de acordo com o teu modo de pensar e agir? Tens escutado a voz da alma, que é Deus em ti? Ou escancarado teus ouvidos às opiniões e conceitos dos outros? Nada pior do que te sentires deslocado na escola, profissão, círculo social ou mesmo entre os familiares, porque deixas parentes, amigos, cônjuges e companheiros pensarem por ti, não permitindo que Deus fale contigo pelas vias inspirativas da alma. Essa inadaptação que sentes é fruto de teu deslocamento íntimo por não acreditares em tuas potencialidades. Achas-te incapaz, não por seres realmente, mas porque te fazes surdo às tuas escolhas e preferências oriundas de tua própria essência. Se permaneceres nesse comportamento volúvel, apontando frequentemente os outros como responsáveis pela tua inadequação e conflitos, porque não assumes que és uma folha ao vento entre as vontades alheias, te sentirás sempre um solitário, ainda que rodeado por uma multidão. Porém, se não mais negares sistematicamente que tuas ações são, quase na totalidade, frutos do consenso que fizeste, do somatório de conselhos e palpites vários, estarás sendo, a partir desse instante, convidado a sentar no teu real lugar, na mesa da existência. Por fim, perceberás com maior nitidez quem é que está movimentando tuas decisões e o quanto de participação tens nas tuas opções vivenciais. No exame da máxima, todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado, vale considerar que não é a postura de se dar ares de humildade, ou a de se rebaixar de forma exagerada e humilhante, que te poderá levar à conscientização plena da tua localização dentro de ti mesmo, sintonizando-te na verdadeira essência da humildade, que é conceituada como olhar as coisas como elas são realmente, e percebendo que a tua existência é responsabilidade unicamente tua, e tu serás tu mesmo. Ser humilde é auscultar a origem real das coisas, não com os olhos da ilusão, mas com os da realidade, despojando-se da imaginação fantasiosa, de uma ótica mental distorcida, nascida
naqueles que sempre acham que merecem os melhores lugares em tudo. Vale considerar que, por não estarmos realizando um constante exercício de autoobservação, quase sempre deduzimos ou captamos a realidade até certo ponto e depois concluímos o restante a nosso bel prazer, criando assim ilusões e expectativas desgastantes que nos descentralizam de nossos objetivos. Quem encontrou seu lugar respeita, invariavelmente, o lugar dos outros, pois divisa a própria fronteira e, consequentemente, não ultrapassa o limite dos outros, colocando na prática o amor ao próximo. Para que encontres o teu lugar, é necessário que tenhas uma simplicidade lúcida e o despojar dos teus enganos e fantasias fará com que encontres a autêntica humildade. Para que não tenhas que ceder teu lugar a outro, é indispensável que vejas as coisas como elas são realmente e que uses o bom senso como ponto de referência para o teu aprimoramento e para a tua percepção da verdade como um todo. Procura-te em ti mesmo. Eis a possibilidade de sempre achares o lugar que te pertence perante a vida excelsa. Seria bem saudável se pudéssemos constantemente fazer o exercício de nos observarmos no dia a dia. Na verdade, essa é a proposta do Evangelho, é o autoconhecimento, para que possamos mudar, eventualmente, o que precisa de reforma em nós. Então, nos observarmos, nos conhecermos melhor. Agimos ou só reagimos? Como nos comportamos em relação aos outros? Como é que nos comportamos com relação a nós mesmos? É muito importante para que a gente entenda muitas outras considerações que vêm nos outros capítulos a seguir. Então, dando continuidade a esse mesmo assunto, já entraremos no 7. Capítulo 7, Eu Não Merecia, uma reflexão a respeito do item 3 do capítulo 5 do Evangelho. Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem. Assumir total responsabilidade por todas as coisas que acontecem em nossa vida, incluindo sentimentos e emoções, é um passo decisivo em direção à nossa maturidade e crescimento interior. A tendência em acusar a vida, as pessoas, a sociedade, o mundo, enfim, é tão antiga quanto o gênero humano. E muitos de nós crescemos aprendendo a raciocinar assim, censurando todos e tudo, nunca examinando o nosso próprio comportamento, que, na verdade, decide a vida em nós e fora de nós. Assimilamos o mito do vitimismo nas mais remotas religiões politeístas, vivenciadas por todos nós durante as várias encarnações, quando os deuses temperamentais nos premiavam ou castigavam de conformidade com suas decisões arbitrárias. Por termos sido vítimas nas mãos dessas divindades, é que passamos a usar as técnicas para apaziguar as iras divinas, comercializando favores com oferenda a Júpiter no Olimpo, a Netuno nas atividades do oceano, a Vênus nas áreas afetivas e a Plutão, deus dos mortos e dos infernos. Aprendemos a justificar com desculpas perfeitas os nossos desastres de comportamento, dizendo que fomos desamparados pelos deuses, que a conjunção dos astros não estava propícia, que a lua era minguante e que nascemos com uma má estrela. Ainda muitos de nós acreditamos
ser vítimas do pecado de Adão e Eva e da crença de um Deus judaico que privilegia um povo e despreza os outros, surgindo assim a ideia da hegemonia divina das nações. As pessoas que acreditam ser vítimas da fatalidade continuam a apontar o mundo exterior como culpado dos seus infortúnios. Recusam absolutamente reconhecer a conexão entre seus modos de pensar e os acontecimentos exteriores. São influenciadas pelas velhas crenças e se dizem prejudicadas pela força dos hábitos, pelas cargas genéticas e pela forma como foram criadas, afirmando que não conseguem ser e fazer o que querem. Não sabem que são arquitetos do seu destino, nem se conscientizam de que o passado determina o presente, o qual, por sua vez, determina o futuro. A vítima sente-se impotente e indefesa em face de um destino cruel. Sem força nem capacidade de mudar, repetidas vezes afirma: eu não merecia isso. A vida é injusta comigo. Nunca lhe ocorrendo, porém, que o seu jeito de ser é que materializa pessoas e situações em sua volta, de forma recorrente. Defendem seus gestos e atitudes infelizes, dizendo: meus problemas são causados por meu lar. Os outros sempre se comportam desta forma comigo. Desconhecem que as causas dos problemas somos nós e que, ao renascermos, atraímos esse mesmo ar para aprendermos a resolver nossos conflitos. São os nossos comportamentos interiores que modificam o comportamento dos outros com relação a nós. Se somos, pois, constantemente maltratados, é porque estamos constantemente nos maltratando e ou maltratando alguém. Ninguém pode fazer-nos agir ou sentir de determinada maneira sem a nossa permissão. Outras pessoas ou situações poderão estimular-nos a ter certas reações, mas somente nós mesmos determinaremos quais serão e como serão essas reações. As formas pelas quais reagimos foram moldadas pelas experiências em várias vidas e sedimentadas pela força de nossas crenças interiores, que são mensagens gravadas em nossa alma. Portanto, precisamos assumir o comando de nossa vida e sair do posicionamento infantil de criaturas mimadas e frágeis que reclamam e se colocam como vítimas do destino. Admitir a real responsabilidade por nossos atos e atitudes é aceitar a nossa realidade de vida, as metas que alteram a sina de nossa existência. Em vez de atribuirmos aos outros e ao mundo nossas derrotas e fracassos, lembremos-nos de que as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eu acho que aqui vai caber uma complementação dessas reflexões. Ele usou o item 3 do capítulo 5, que é bem-aventurados os aflitos, e continua no item 4, causas atuais das aflições. Eu vou ler algumas passagens que eu acho que a gente vai fechar esse raciocínio. Causas atuais das aflições. As contrariedades da vida são de duas espécies, ou pode-se dizer de duas origens bem diferentes, as quais é muito importante distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras não nesta vida. Ao buscar as origens dos males terrenos, percebe-se que muitos são a natural consequência do caráter e da conduta dos que os sofrem. Quantos homens caem por causa de sua própria culpa? Quantos são vítimas do seu desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Quantas pessoas arruinadas pela desordem, desânimo, má conduta ou por não limitarem seus desejos?
Quantas uniões infelizes, fruto do interesse e da vaidade, e nas quais o coração não serviu para nada. Quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma e com menos melindres. Quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência e excesso de toda ordem. Quantos pais são infelizes por causa dos filhos, por não combaterem neles desde pequeninos as manifestações de suas más tendências. Por indiferença e comodismo, deixaram desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração. E depois, mais tarde, ao colherem o que semearam, espantam-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão deles. Que todos aqueles que são feridos no coração pelas contrariedades e decepções da vida, interroguem friamente suas consciências, que busquem primeiro ao que os afligem e sintam-se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria nessa situação. A quem culpar então por todas essas aflições, senão a si mesmo? Deste modo, o homem é, na maior parte dos casos, o autor de seus próprios infortúnios, mas, ao invés de reconhecer isso, acha mais conveniente e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, o azar, sua má estrela, quando, na verdade, sua má estrela é a sua negligência. Os males dessa natureza formam seguramente a grande maioria das contrariedades da vida, e o homem os evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral e intelectual. Para analisar tudo isso, é necessário que estejamos presentes no presente, que possamos analisar os fatos do nosso dia a dia, que tenhamos bem claro na nossa mente que o erro do passado só é bom se ele puder ser usado como aprendizado e não como fonte de reviver sofrimento. E estando presentes no agora, totalmente, prestando atenção na forma como falamos, pensamos, agimos, reagimos, isso nos dá segurança para modificar comportamentos repetitivos e que nos levam sempre a conflito. E não só isso, estar no presente evita a ânsia de querer resolver o futuro, de querer que o futuro seja antecipado, que nos traz um grande sofrimento da ansiedade. Então, que possamos pensar, possamos refletir em tudo isso e que possamos tirar proveito para que cada dia da nossa semana seja vivido e compartilhado de uma forma melhor. Um passo por vez. Que tenham todos uma boa